noite a todos, sejam bem-vindos. Michele, Regina Torres, Ludzcan, Regina Torres Santos, enfim. Estamos aguardando o nosso convidado de hoje, Robson Lui. Seja bem-vinda, Mariana Silva, Jane Póvoa. Sejam todos bem-vindos. Nosso convidado deve estar chegando. Hoje bate-papo com Robson Lui, carinhosamente chamado por mim de Bob Lui. Chegar, hein? Cadê meu convidado que não chega? Cadê o Bob Lui? Uma noite de verão, que coisa boa, a meia luz, a sós à toa, você e eu somos um caso sério, um bolero. Cadê meu amigo Robson Lui que não chega? Dose dupla, vamos manter Cuba ali. Alô, Maria Luísa Rodrigues, misto quente, Jane Póvoa. E gente, cadê o Bob Lui? Divide comigo, Bob. Essa live comigo, meu parceiro. Eu fico pensando em nós dois, cada um na sua, perdidos na cidade no ar, empapuçados de amor. Ai, que coisa boa, a meia luz. Jorge Santos, a sós à toa, bebezão, você e eu somos caso sério, ao som de um bolero, dose dupla. Mantecos de Cuba Libre, misto quente, sanduíche de gente. Só aceitar, Bob Lui. Chegou! Bob Lui. E aí? Só aceitar, Bob Lui. Tudo bom? Eu não sei usar esses negócios não, rapaz. Eu não tinha entrado por causa disso. Mas é assim mesmo, é desse jeito, a coisa acontece desse jeito. Eu tava tentando entrar pelo computador, mas descobri que não tem como. Tudo bom? Eu não sei usar esses negócios não, rapaz. Ó, manda um salve aí pro César Rai, o Raul Lohan, Jorge Santos,
PR Sena, Margarida Abraão, enfim, Jane Pova, Maria Luísa Rodrigues, Jorge Santos, Márcia Sardinha, Rogério Gonzaga, enfim, tem uma galera aí. Senhoras e senhores, eu vou apresentar para vocês Robson Luiz. Nascido em Belford Roxo, filho de um militar gaúcho e de mãe carioca, descendente direta de franceses e indígenas. Espera aí um pouquinho que eu não estou te ouvindo, só um instantinho. Ok, a gente espera. Boa noite, Márcia. Ah, agora foi. Oi? Então, senhoras e senhores, trocando ideias hoje com o nosso amigo Robson Luiz. Nascido em Belford Roxo, filho de um militar gaúcho de mãe carioca, descendente direta de franceses e indígenas. Ator, cantor, professor, designer gráfico e cenógrafo, formado pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Estudou cinema no SESC. Participou do coral Grafado entre os anos de 87 a 91. Participou do projeto de ópera coral brasileira do maestro Ricardo Rocha, hoje comandando a Orquestra Baquiana Brasileira. E de onde saíram Sérgio Lorosa, Guta Menezes, esta integrante da banda Altas Horas. Integrante do lendário grupo Agito Cultural, atuou em peças musicais no Teatro no Rio de Janeiro, atuou em 2 programas pilotos da série O Homem que Sabia de Menos, onde interpretou um personagem italiano. Imagina o Robson fazendo um personagem italiano. Isso para ele não é difícil. Para ele não é dificuldade nenhuma. No cinema foi protagonista de um curta-metragem independente chamado Retrauto. Robson Lu é um showman, canta na noite em bares, anima greves e piquetes de servidores públicos desde 97. Suas performances continuam arrebatando seus fãs e seguidores por onde se apresenta. Sua atuação em palco é um espetáculo, pois se caracteriza pela sua versatilidade e habilidade em lidar com o público. Senhoras e senhores, Robson Luiz. Belford Roxo para o mundo. Como é que é essa história, meu parceiro? Conta para mim, Robson. Como é que é a sua infância, filho de pai francês, aliás, um militar gaúcho, e mãe francesa com mistura indígena? Como é que é isso? Minha mãe não era francesa, não, cara. Minha mãe morava em Rocha Miranda, era neta de franceses. E neta também de uma indígena, de uma índia, lá de Pernambuco, que foi caçada no mato por um português. Essa história é muito contada por muita gente, né? Mas é verdade, muitas índias foram caçadas no mato por portugueses, mesmo no final do século XIX, que foi o período que a minha bisavó passou por essa situação. E aí eu nasci em Belford Roxo, que era Nova Iguaçu ainda, e desde pequeno eu tinha vontade de fazer alguma coisa que estava muito além do lugar que eu vivia. Eu assisti uma novela, rapaz, quando era pequena, chamada Pigmalião 70. Você não é dessa época. Mas você com essa cara de garoto. Essa novela, rapaz, era com Tônia Carreiro, fazendo o papel de uma mulher culta e elegante, e rica, e que ela recebia o Paulo José, que era um rapaz muito simples, e ajudava ele a se transformar num gentleman, num cavalheiro. Era um negócio que eu ficava assim, cara, eu tinha o quê? 3, 4 anos de idade, eu ficava olhando assim, para cara, eu acho que é isso que eu quero ser. Eu quero ser granfino. A gente era muito pobre, rapaz. A gente era muito pobre. Meu pai era muito famoso em Belford Roxo na época. Meu pai era o Seu Chagas. O pessoal da velha guarda conhece ele. Eu estou falando com você aqui, estou tentando colocar o Instagram no meu netbook para que a Érica também assista. Mas enfim. E aí, meu pai era uma figuraça em Belford Roxo. Meu pai veio do Sul e ele chegou em Belford Roxo. Meu pai vem de uma tradição gaúcha em que os homens fazem tudo. Até um tempo atrás, esse menino, o Rodrigo Hilbert, ficou muito em evidência porque as pessoas achavam muito extraordinário ele fazer de um tudo, né? Mas isso é comum lá, né?
E fazer de um tudo, assim, não é só fazer coisas de homem, vamos dizer assim. Fazia Entendi. tudo. Meu É o pai, cara além extremamente de, versátil. Uma sim, pessoa além de, versátil. além de cuidar de saber levantar uma parede, cuidar de armas, porque ele era do exército, de cuidar de um quintal, cuidar de uma penca de bicho que você não tem noção. Era um zoológico lá em casa. Tinha cachorro, vaca, gato, tartaruga, pato, marreco, ganso. O que você imaginar tinha naquele quintal. Em que Além de bairro era 500 isso, pés de Robson? Em que árvore. bairro em Belfor Roxo? Oi? Em que bairro em Belfor Roxo você morou? Onde eu morei? É, em Ué, Belfor na Roxo. rua principal, rapaz. Sabe onde fica o Abelzinho? Sei. Então, quase em frente ao Abelzinho. Logo indo para Coelho da Rocha, passou o Abelzinho, tem um pedaço que a rua recua um pouco. Assim, tem uma calçada maior. Logo depois daquele pedaço ali é a casa da minha família. A gente Entendi. ainda tem ela lá. E aí, rapaz, Bacana. ele veio com uma tradição gaúcha que o povo não tinha noção do que era aquilo, né? Meu pai cozinhava, meu pai costurava, eu não sei nem se fazia bordado, mas tocava bandolim, ele pintava os canecos e fazia muita festa no fim de semana. A casa, lá em casa, era a casa das festas, da rua, entendeu? Assim, era baile com seresteiro, com sanfoneiro, na sala tocando Beatles no toca-disco, na vitrola, e todo mundo se acabando a noite toda, sabe? Que Era delícia. assim, A Luísa, toda semana, por qualquer coisa, ele fazia uma festa. a E minha Luísa está mãe dizendo que tentava seu acompanhar o Chagas pique era dele, grandão né? e simpaticão. Como? A Luísa está dizendo que seu Chagas era grandão e simpaticão. Que ele era É, grande e figuraça. simpático. Figuraça. E aí, E então, você aí, criou nesse rapaz, ambiente, né? Você se criou nesse ambiente, então, multicultural. desde pequeno o que aconteceu? Eu fui caçula. Então, eu meio que fui um troféu para o meu pai, né? Que assim, já tinha uma certa idade quando eu nasci. E aí, eu lembro que ele me levava para os botequins e falava assim: meu filho, mostra os documentos aí. Rapaz, eu baixava o shortinho na mesma hora, não tinha problema nenhum. Isso era comum antigamente, né? Mostra os documentos, eu mostrava. Mas, Robson, me diz, Ó, e me diz uma coisa. E os anos iniciais escolares, ensino médio, como é que foi esse processo? A arte já como? estava dentro de você, né? A arte você já Tava, nasceu rapaz. E naquilo. assim, é um negócio que eu não sei como é que isso aconteceu exatamente. Mas sabe quando você sente que você tem que fazer uma coisa que tá. Deixa eu explicar melhor. Eu sempre via muita televisão e me identificava muito com tudo que eu via na televisão, entendeu? E eu ficava assim pensando, cara, esse mundo é um mundo maravilhoso, né? O que eu conhecia, por exemplo, de teatro era o que aparecia de teatro na televisão. Apesar de que eu tinha um histórico familiar que eu não cheguei a acompanhar, a minha avó era atriz de circo, eu tinha um tio que era mágico de circo, esse eu cheguei a assistir algumas mágicas dele. Tinha uma tradição. Até porque, e essa coisa também de ser de circo não era muito efêmera antigamente, porque o circo era a televisão, era o teatro e tinha circo para tudo quanto era lado, né? Então não era muito difícil você ter um parente que trabalhasse no circo. Mas nesse caso eu tive. E aí eu só fui ter contato de verdade, por exemplo, com teatro, com a Luísa Santana. Eu era pequeno, eu fui morar em Nova Iguaçu e aí conheci ela era vizinha nossa, uma família de espanhóis que estavam em Nova Iguaçu, e aí eu e a irmã dela fomos convidados para participar de uma peça que ela estava fazendo. Ela tinha, sei lá, 16, 17 anos, 18, não sei. E A ela gente foi vai fazer chegar uma. lá. A gente vai chegar lá. A gente vai Sim, chegar lá. A gente tem, né? Vem cá. E aí você já está me falando da trajetória. Assim, formação escolar, ensino inicial, os primeiros ensino fundamental, ensino médio, você já tinha essa verve cultural funcionando dentro de você, isso se expressava dentro da escola, dentro do seu processo de formação. Isso te ajudou no seu sim. processo de formação? O que que acontece? Ditadura. Eu estudava no Instituto Olavo Bilac, que era um colégio seríssimo, assim, de classe média remediada de Nova Iguaçu. Era de classe média baixa, tinha muita bolsa. Eu não era bolsista, mas
conseguia estudar lá. E muito rígido. Então, assim, não era um ambiente propício. E eu, como sou canceriano, sempre tive muita dificuldade de me desligar das coisas. Então, eu entrei naquela escola para o segunda série do primário e só saí depois do segundo grau completo, formado em técnico de contabilidade. Os professores falavam comigo assim, Robson, o que é que você está fazendo aqui? Entendeu? Você não podia estar aqui. Isso, assim, é até interessante, né? Bacana eu falar, mas na verdade foi um prejuízo para mim, porque por ficar preso ali, eu não fui buscar outras coisas numa época que seria importante eu buscar, entendeu? Sim, me dá E uma pausa. aí me formei como técnico de contabilidade, mas tudo que acontecia na escola de atividade, festa junina, apresentação de dança, tudo eu estava enfiado no meio. Me dá uma pausa porque teu público está aqui presente e eu tenho que falar. Marcos Serra, Maria Luísa Rodrigues, Ana Rodrigues, Karine Mascarenhas, Jane Pova, Ivana de Nascimento, Laisa Viana, Anderson Lima, nosso secretário de Cultura lá em Tianguá, Déia Santos, Aline Araújo, Márcia, enfim, essa galera toda aí prestigiando você e as suas histórias. Bom, passar desse processo do ensino fundamental, ensino médio, Olavo Bilac, e aí você foi fazer Belas Artes na UFRJ. Nesse período Fui você já fazer. Minha, atuava? minha primeira, minha primeira opção era arquitetura, porque eu sou apaixonado por arquitetura. E aí eu tinha muita vontade de ser artista. Na verdade, eu tinha que ter ido para a Unirio fazer teatro. Mas eu tinha muita vergonha. Eu era muito caipira. Você não tem noção, rapaz. Eu era muito bicho do mato. Eu devo hoje eu ter feito um monte de coisas como artista a um professor, rapaz. Professor do Instituto Olavo Bilac, que eu nunca mais tive contato com ele, João Carlos, um professor de língua portuguesa, um negão, figuraço, que um dia eu perguntei para ele, muito sem graça, eu falei, professor, o senhor acha que alguém que nasce em Nova Iguaçu tem condição de ser artista? Ele virou para mim e só falou assim, ó, é claro. Rapaz, ele não falou mais nada, ele só falou isso. Era só o que eu queria escutar. E isso me empurrou para frente. Eu não esqueço disso. Entendeu? Nunca mais. Foi isso que me empurrou para frente. Alguém que sabia das coisas, no caso ele, que eu considerava, me dizer, olha, vai que dá sim, pode sim. Isso não é absurdo. Entendeu? Bacana. Quando eu pensei em você, para trazer aqui no Trocando Ideias, eu sempre falo que essa ideia não é minha, é minha. Eu copiei da Laisa e da Karine. A gente batendo papo 4, 5 horas da manhã, virando a madrugada, fazendo uma live, e a gente conversando sobre várias coisas ao mesmo tempo, rindo e tal, falando mal de uns, falando bem de outros. E aí, quando eu convidei você, né, porque as pessoas associam muito a você a questão do personagem do J. Silvestre, né? Silvio Silvestre. Silvio Silvestre, exatamente. E existe um Robson, né? Existe um Robson anterior a isso. O Robson não é só o Silvio Silvestre. O Robson é um professor de artes, o Robson é um cantor, o Robson é um ator, o Robson é design gráfico, o Robson estudou na Escola de Belas Artes e estudou cinema no Sesc. Como é que é isso? É a lua em gêmeos. É querer abraçar o mundo com as pernas. Na verdade, Negrete, eu faço muita lambança, porque é uma vontade de querer fazer tudo. E eu sou lento. Isso é um problema muito sério. Eu sou lento, eu sou canceriano, eu tenho um pé lá no passado, mas tenho um ascendente aquário que me joga lá para o futuro. Então, raramente eu estou no presente, entendeu? E muito lento. Então, assim, eu tenho milhões de projetos para fazer, mas não consigo dar conta. O que eu consigo fazer, eu faço superficialmente, sabe? Eu sou aquela figura que ouviu o galo cantar em algum lugar, mas não sabe aonde. Maravilha, meu irmão. E aí entra a música, né? Participou do projeto Ópera Coral Brasileira do maestro Ricardo Rocha. Como é que você chega nesse lugar, Robson? De que forma? Rapaz, isso foi depois que eu fiquei muito mal, né? Uma época eu separei da mãe da minha filha e eu fiquei mal pra caramba.
Eu fiquei, assim, uns 6 meses em estado catatônico, praticamente. Eu morava com a minha mãe e eu não queria que ela percebesse. Então, eu ficava igual um robô em casa, sentado, olhando para a televisão, sem ver, sem saber de nada que estava passando. E aí, eu estava na faculdade, eu estava na UFRJ, na universidade, e aí alguém falou assim, ó, eu já participava de um trabalho muito importante que era o Coral da FAO, que era regido pela Maria José Vitarese, que é uma regente famosa nos meios aí dos corais do Rio de Janeiro. E aí eu participava do coral da FAO e eu achava que eu precisava de uma coisa a mais, que o coral cantava em pé, sabe, paradinho. Queria um negócio a mais. Alguém chegou e falou para mim, ó, o coral da faixa, que era um coral famosinho na época, o coral da faixa está fazendo uma seleção, vai ter domingo um teste e eles têm até lá um dinheirinho para quem participar. Rapaz, no tal do domingo eu estava lá, era teste de canto, de dança e de interpretação. Eu não tinha formação em nada disso, tinha uma noçãozinha lá do Coral da FAO. Lá fui eu, meti as caras, cheguei lá uma fila de mais de 70 pessoas, as figuras da Zona Sul. Eu não sabia andar na Zona Sul, cheguei lá meio de paraquedas, aquelas figuraças na fila, né? Gente com cabelo roxo, bailarino de malha, não sei o quê. Eu falei, putz, como é que vai ser isso? Eu meti as caras e fiz, cara. Fiz o teste com tudo que eu sabia que eu não sabia. E aí tinha 10 vagas, eu fiquei em 11º lugar. Fiquei de fora. Mas aí, passaram umas 2 semanas, o menino saiu, o Alexandre Sacramento, um amigão. O Alexandre Sacramento, algumas pessoas vão saber uma obra que ele fez, que foi num desfile da Beija-Flor, que teve um dinossauro que carregava um cara pendurado na boca. Sim, Ele sim, fez o sim. dinossauro, ele era aderecista. Eu também trabalhei nesse carnaval na Beija-Flor, esqueci de te falar isso. Eu trabalhei em um monte de barracão de escola de samba, trabalhei com o Joãozinho 30, sentei com ele, comi sozinho com ele dentro do barracão. Um dia choveu pra caramba, tivemos que cobrir as alegorias, os carros alegóricos, eu, ele, mais 2, 3 pessoas que estavam no barracão. Experiências incríveis. Mas enfim, e aí eu passei. Aí o Sacramento ficou 2 semanas e não ficou no trabalho. Aí me ligaram, olha, você é o Robson? Eu falei, eu sou. Tem uma vaga para você aqui. Nossa, rapaz, você não faz ideia. Eu tive momentos muito felizes na minha vida. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Eu passei 5 anos, eu estava saindo de uma depressão sem tamanho. Foi inclusive a época que eu comecei a me espiritualizar. Depois eu conto uma outra história sobre isso. E aí eu passei 5 anos de muita felicidade, mas muito, um prazer. Você não tem noção. A gente ensaiava, depois que acabavam as aulas na Hélio Alonso, que a gente ensaiava no pátio. E aí eu fui aprender dança, fui aprender coreografia, fui aprender noções de teatro e fui aprender como cantar e movimentar no palco, porque a ideia da ópera coral era essa, era a gente cantar sem regente, que é uma coisa, é um desafio quase absurdo, você não tem ideia do que é isso, que é Não um tenho mesmo. coral cantar dançando, se movimentando, porque você começa a ouvir as vozes para tudo que é lado quando você começa a andar no palco. E aquilo você tem que ter muita noção de tempo e de afinação. A gente ensaiava insistentemente. A gente ensaiou durante 5 anos, 3, 4 vezes por semana. Era 10h30 da noite até 1 da manhã. 1 hora da manhã eu estava na Central do Brasil, fugindo de bandido para pegar o Evanil. Domingo, o dia inteiro, enfim. E aí a gente estreou um trabalho maravilhoso, a gente virou uma família. O Coral da FAO também virou uma família, até hoje eu encontro com eles. E esse trabalho do coral grafado era isso. Era música, era um trabalho do Ricardo Rocha, que hoje em dia ele está à frente da Orquestra Baquiana Brasileira. Era um trabalho também junto, meio ligado com o Ronaldo Miranda, do Garganta Profunda. Tinha umas composições, eles Sim, eram sim. meio amigões, entendeu? E a gente de vez em quando encontrava o Garganta também. Tinha também uma influência do pessoal sim, o Mosca era do Garganta Profunda também. O nome Inimigos do Rei, que era a banda de rock, era os inimigos do Garganta, meio que inimigos do Garganta Bom, Profunda, que então, eu posso é a dizer, a gente dissidência. pode pensar, né? A gente pode pensar que você participando dessa ópera coral brasileira, além de te salvar de uma possível depressão,
ela foi uma grande escola para você, né? Não, não tem ideia. Foi assim, mudou a minha vida para sempre. E aí, rapaz, a gente se apresentou no Morro da Urca, a gente se apresentou no Teatro João Caetano, na Sala Cecília Meirelles sempre, no Teatro Benjamin Constant, fomos para São Paulo, a gente conseguiu o patrocínio da Tintas Coral. Em 88 a gente gravou um LP, 100 anos de libertação da escravatura. A gente gravou um LP todo com músicas ligadas a isso. Uma das faixas tocava na Globo FM. Foi bem bacana. Até que entrou o Saudosa Plano Globo Collor. FM. Que saudades daquela Globo FM, né? Morro de saudades. Se tem uma Cara, coisa que eu perdi na minha vida, duas coisas importantes no rádio que eu perdi: a Globo FM e a programação da Roquete Pinto, como era até um tempo atrás. Isso para mim é verdade. uma perda sem cálculo, sem cálculo. Eu Uma via Globo perda muito FM grande. praticamente 24 horas por dia, eu adorava aquela programação. Mas, enfim. E aí Para quem passou-se não esse. conhecia, só um apêndice, para quem não conhecia a Globo FM daquela época, faz ideia do que é uma rádio tocar Maria Bethânia, em seguida Pink Floyd, daqui a pouco Zeca Pagodinho, daqui a pouco, não dá nem para descrever, Anitta jazz, Ticarã, blues, tocar The Doors, aí tocava Chico Buarque, tocava Caetano, tocava Milton, aí daqui a Pink tocava Floyd. tudo, uma programação extremamente eclética. O Raj está com a gente. Alô, Raj, seja bem-vindo. Tem mais gente. Mirage que eu não vejo há um tempão. Outro dia ele apareceu na live, rapaz. A gente bateu um papo na live e eu tenho até vontade de convidar ele para falar sobre a questão, né, da pandemia. Ele que está direto. O Almeida Imprensa também está com a gente. Marco Serra, para quem não sabe, tá? O Marco Serra será o nosso próximo entrevistado, Jorge Cardoso. O Marcos Marco Serra, Serra irmão será o do nosso Agito próximo Cultural. convidado na próxima quinta-feira. Vai estar falando conosco. E aí, Beleza. Agito Cultural, eu peguei esse pedaço. Esse pedaço eu peguei. Como é que é Pois o é, Agito rapaz. O Cultural? que aconteceu? Quando a gente estava no auge no coreografado, entrou o Plano Collor e acabou com tudo, né? Foi assim, foi, foi arrasador. A gente perdeu o patrocínio, a gente não conseguiu mais o espaço para ensaiar, se desmantelou, a gente ainda tentou se manter um tempo meio que com as próprias pernas, mas não deu. E aí eu passei a frequentar a Noite Iguaçuana, coisa que eu não fazia antes. O Sérgio Tarquino começou a me arrastar para a Noite Iguaçuana, a Luísa também. E aí eu comecei a frequentar o Daniel's Bar, onde todo mundo vai parar, né? Em Nova Iguaçu. Foi parar em alguma hora. De lá, eu acabei conhecendo uma galera e a gente formou o Grupo Agito Cultural, o lendário Grupo Agito Cultural, né? Que era outra história, era teatro de rua, rapaz. E eu levei muito da minha bagagem para lá e cada um levou um pouco da sua história para lá e a gente fazia um negócio sui generis também. Eu tenho esse prazer também de participar de projetos sui generis, que não tem nada parecido, nada igual, né? Não, O Agito realmente, Cultural realmente. O trabalho era que vocês formado por um desenvolvem. elenco de pessoas que não eram exatamente estrelas, né? E estavam ali para doar a sua vontade de fazer teatro, de fazer trabalho social, de acontecer. E a gente fazia direção coletiva, texto coletivo. Era um negócio, rapaz, quase inacreditável. Dava um trabalho, demorava, mas ficava bem legal. Não, eu tive a oportunidade de assistir vocês atuando e realmente era sensacional. Vocês paravam em Nova Iguaçu. Vocês. É um divisor de águas. O agito cultural na cidade é um divisor de águas. Sem dúvida nenhuma. Foi um momento de muita efervescência cultural aquela época, né? Eu acredito que muita gente. Eu surgi na. E foi outra família que eu criei, né? Primeiro todo mundo se casou, né? O grupo se casou. Formaram-se 3 casais no grupo e tinha um dissidente que era o Maurício Medeiros, que não tinha restado ninguém para ele. Por sinal, era o mais bonitão do grupo, era o galã do grupo Maurício, e ele Ficou a ficou de pé, tomou fora. O pernada. restante, o restante do grupo se casou, e aí virou, até hoje, né, a gente é meio que família, né? Virou uma família. Marcos Serra, Aline, Gisela, Júlio, Fagundes, todo mundo, Brolo, que depois entrou, enfim, todo mundo virou. A gente é família até hoje. Agora me diz, que peças você fez no Rio? Peças musicais no Rio? Porque assim, eu considero você um Fred Ah, Astaire. rapaz. Você é um Aí Fred foi. Astaire, cara.
Você é um cara Aí eu sério. tenho que te confessar que aí, rapaz, foi um outro momento ruim da minha vida que acabou desembocando nisso. Eu tinha me separado pela segunda vez. Meu Deus, hein? Tá vendo aí, gente? Não é só eu que caso 3 vezes, não, hein? O pessoal Eu fala, tinha me porra, tu casou separado. 3 vezes, meu irmão. Aí, tá vendo Eu aí, ó? tinha, depois de 8 anos de relacionamento, eu tinha separado e eu tinha ficado muito mal. E aí, um amigo, primeiro o PC, o Paulo César, virou para mim e falou assim: rapaz, vamos fazer um curso de música. A Vila Lobos tinha vindo para Nova Iguaçu, né? Estava fazendo o curso ali no Instituto de Educação, Angel Sim. Pestana. E aí eu fiz um ano e meio ali de curso de iniciação musical, violão, acho que flauta, nem lembro agora. Enfim. Não, violão e flauta eu fiz na UFRJ, como ele é matéria letiva. Mas aí aí estudei lá e aí, rapaz, em seguida, aí estava morando em Juscelino, sozinho, em frente à casa da sobrinha do William Batalha, que é a Karen Boechat, né, filha da Rita. E aí eu conheci a Karen pequenininha, com 5 anos de idade, que eu trabalhei na escola vizinha da casa dele, onde ela estudava. A Karen é bailarina, enfim, atriz de mão cheia. Ela E ela estava fazendo teatro musical no Rio. Aí um dia comentando com ela na feira, eu fui na feira em Juscelino, encontrei com Karen. E aí, como é que é essa história? Você faz dança e tal, teatro musical, não sei o quê. Aí eu faço no Rio, não sei o que lá, com o Lessa. Falei, Lessa, rapaz, Carlos Lessa. Ele é coreógrafo, já coreografou Cláudia Raia, figuraço. Né? A Karen estava trabalhando com ele, aí eu me interessei, falei, pô, legal, quero ver isso. Ela estava fazendo Ópera do Malandro com ele no Teatro da Galeria, lá na Senador Vergueiro, em Sim, que Flamengo, delícia. no Flamengo. E aí eu fui lá, assisti, encontrei o Lessa, né, matei saudade. O Lessa tinha participado do Coral Grafado também, uma época. Aí o Lessa falou, por que você não vem fazer um trabalho aqui com a gente? Eu falei, sei lá, não sei, vamos ver. Rapaz, outro período de muita felicidade, muita, 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 muita. Você não tem noção, né, Gretchen? Muita. Sabe quando você sente que você está no lugar que você tinha que estar a vida Sim. inteira? Cara, quando eu entrei naquele teatro para ensaiar, eu falei, cara, sabe, você já entrar se arrepiando, sentir que você está no lugar com as pessoas que você tinha que estar, no lugar Um campo certo. sagrado, né, meu irmão? Nossa, a gente ensaiava, mesmo esquema, de madrugada, começava às 10h30 da noite, que era o horário que o teatro tinha para gente, e a gente ensaiava 3 vezes da semana, fim de semana também, enfim, ensaiava muito. E aí, rapaz, a gente estreou era em dezembro, e aí o nosso diretor teve que viajar, a gente passou um mês se apresentando sexta, sábado e domingo, um horário ruim. Era quase meia-noite praticamente. Era o horário que o teatro tinha livre, que tinha uma programação intensa no teatro. Rapaz, foi um mês de casa cheia, com as pessoas enlouquecidas na plateia. Você não faz ideia. Essa é a primeira musical que eu fiz, foi Bataclan Brasil. Era inspirado em Sweet Charity, um musical americano. E aí a gente cantava Beatriz, do Chico, né, que o Milton gravou. A gente cantava um monte de coisas que o Lessa tinha selecionado para o repertório. Aquela música do Chico com a Bethânia, que eu não lembro agora, que é linda. E tinha a Cidália Castro, que é uma figuraça, que já fez backing vocal para o Cidade Negra, tem uma voz absurda, que o elenco ia para Coxia assistir ela na hora que ela ia se apresentar, as pessoas não acreditavam naquilo. A mulher, quando você achava que ela estava no limite, ela subia uma oitava. Era um negócio assim, fora do normal. Fora do normal. E muita felicidade, muita, 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 muita. Onde terminou aquela temporada, o teatro não tinha mais data, não dava para continuar, as pessoas tinham outros compromissos, a gente fez um mês de muito sucesso, com muita felicidade, muita, muita. Nossa. E aí, Bom. daí em seguida, teve outro. A gente fez Cassino da Urca, fez Chica da Silva. Aí uma outra galera me viu, me chamou para fazer Francisco. Não, Nossa Senhora Aparecida. O pessoal que tinha produzido o Francisco de Assis, o musical, no teatro, me chamou para fazer
Nossa Senhora Aparecida, que foi apresentada dentro de uma igreja na Tijuca, mó barato. Depois, aí a gente foi 4 musicais que eu fiz. Depois A coisa acabei indo parar no cinema. ela foi acontecendo, né, meu irmão? É. E aí você também, né, assim, o nosso Fred Astaire, cara, você, porra, é um multi-homem, né? Daqueles impossíveis que ninguém aqui assistiu, só eu assisti, talvez você. E aí você, depois disso, você foi, né, atuou em 2 programas pilotos da série O Homem que Sabia de Menos. Como é que é isso? Como é que foi essa experiência? Eu tô te ouvindo mal. O que que foi? O último finalzinho não entendi. Você O atuou em final. 2 programas pilotos do Homem que Sabia de Ah, Menos. sim. Pois é, me viram num desses musicais. Eu fiz um desses musicais. Tinha a Sabrina Corgucci, que é uma menina que fez aquela série Pé na Cova. Ela era empregada da casa. Uma figura, Sabrina, muito legal. Ela participou da live da Baixada também, que teve há um mês atrás. E aí, alguém me viu contracenando uma cena que eu fazia com ela. Tinha uma cena, rapaz, esse musical que foi bom pra caramba que eu te falei, estavam selecionando, eu vou ter que voltar nessa história. Estavam selecionando quem ia ser o galã da história, que tinha um personagem lá que era um galã que aparecia. Os meninos que estavam lá para participar, nenhum deles estavam dando o tom que o texto pedia. Aí eu peguei o texto para falar, fiz com aquela voz do Super Bond, e aí, cara, o diretor olhou para mim e falou: vai ser você. Eu falei: como que eu vou ser o galã? Vai ser você. Aí eu fiz esse galã, que era um canastrão, e ficou ótimo. Aí alguém me viu e falou: pô, esse cara podia fazer um filme lá do pessoal do Polo de Cinema, que não é uma comédia. Aí me chamaram, eu fui lá fazer. 2 pilotos de série, que acabou não vingando. Era chamado O Homem que Sabia de Menos, que era a história de um detetive na Praça Mauá. E aí, quer ver? Eu até anotei aqui para não esquecer. Tinha a Daniela Fischer, tinha a filha da Vera Fischer, o Paulinho Serra, que é comediante, né? A Samara Filippo participou do segundo capítulo. E era a direção de Cris Savian. Foi lá no Polo de Cinema de Jacarepaguá, o Rio Cine Vídeo. E aí foi muito maneiro. Eu gravei esses 2 pilotos. Foi um contato com a linguagem de cinema, né? Que eu acho que eu não sei fazer muito bem, porque muitos anos fazendo teatro, né? E você acaba ficando muito careteiro. O cinema é de menos, né? E eu acho que eu não consegui. é, Como era uma comédia, ficou até divertido, mas eu podia ter economizado um pouco para fazer melhor. Mas foi uma O que me experiência impressiona, fantástica. o que me impressiona em você é tanta versatilidade. E você, a gente olha para você, né, quando a gente encontra com você, ou quando você está, né, eventualmente, assim, quando você vai assistir, vai me assistir junto com a Érica, e a gente nota você uma pessoa muito introvertida, muito quieta, muito concentrada, muito, né? A gente jamais pensou que você tivesse feito tantas coisas maravilhosas nesse tempo, na tua vida, cara. Assim, o Rapaz, ciclo é que eu silvestre é sou. importante, mas assim, essa trajetória que você está contando para a gente, isso é magnífico, é sensacional, sabe? É de uma riqueza assim absurda. Maravilhoso bater É, esse papo contigo, maravilhoso. Aí depois disso, você não satisfeito, você participou no cinema, né? Um curta-metragem independente chamado Retrauto. isso. Quem produziu foi o filho do Roberto Lara, o Fábio Lara, e o César Della Plata, um amigo deles. Foram os diretores, eles produziram tudo. E aí é um drama. E aí foi interessante, porque aí eu não sei da onde o Roberto Lara me indicou, achou que eu podia fazer um drama. Mas eu acho que faz sentido, entendeu? Na verdade, assim, existe um preconceito muito grande com quem trabalha com humor, que se acha que quem faz humor não deveria, não poderia fazer drama, né? Tá aí o Jim Carrey, né, para provar que não é bem assim. Tem um monte de gente que já trabalhou com comédia que faz drama. E aí eu fiz, cara, não é um dramalhão, não. É um negócio intenso pra caramba. É pesado, é um filme pesado. E eu meti as caras e fui lá fazer. Eu achei que, mais uma vez, eu achei que eu fui um pouco careteiro, porque o cinema ele pede essa contração que eu não consegui, entendeu?
por fazer muito tempo teatro, eu tinha que ter me segurado um pouquinho, mas o resultado eu achei que foi razoável. Foi razoável, as imagens são bonitas, é interessante. Tem no YouTube, Retrauto. Um detalhe que tem nesses filmes que eu fiz é que nas duas produções, uma era comédia, outra era drama, pediram para eu tirar a roupa. Rapaz, eu não queria vencer como mais uma carinha bonita, mais um corpinho bonito, mas acabam Sim. insistindo. E aí você tem que atender o seu público, né? Não tem jeito. E aí, o que eu posso fazer, né? Cara, eu não sei da onde eu tirei essa sem vergonhice. Na verdade, assim, muitos anos em coxia, você acaba acostumando a tirar a roupa porque não dá tempo, entendeu? Tem lugares que você vai se apresentar, somente com o trabalho que eu fazia coreografado, que era de dança e canto, a gente tinha que trocar de roupa muito rápido. Você acaba, não tem jeito, você vai trocar de roupa com os colegas, com as colegas, com todo mundo, você vai ficar pelado. E aí isso meio que vai acostumando, entendeu? Eu sei que nas duas produções eu me pediram se eu topava, e eu falei, tá bom, vamos lá. Eu acho que ficou Maravilha. interessante. O Carlos Zuc está com a gente, a Ieda, Olê da Hora, né? A Raj e Luiz interagindo. A Ana Batista. Aninha, meu amor, beijo. Obrigado por estar aí com a gente. Ana, Né? A Maria Luísa está aqui amando, né? A Laisa, Elaine Moraes, Jane Pova, a Jupi, grande Jupi, Elaine grande Moraes é minha amiga. sobrinha. É. Leandro Verde Lacerda, Marinaldo Imperiano, enfim, tem uma galera aí. Agora é o seguinte, aonde surge o Silvio Silvestre com aquela desenvoltura e aquele carisma todo, meu irmão? Porque se eu não perguntar isso, as pessoas vão me espraguejar. Como é que é a composição do Silvio Silvestre? Como é que foi a ideia do Silvio Silvestre? Como você criou esse personagem? Rapaz, o Silvio Silvestre, ele surgiu de um evento do Daniel Sbar, né? Que tinha um grupo lá que começou a organizar um negócio que ia se chamar a Festa da Rádio Clube Ternurim Iguaçuana. E aí se juntou umas 30 e tantas pessoas para se Se eu não me apresentar no engano, a palco, Eva cada Morena um. estava metida nesse negócio. Eva Morena foi convidada um pouco depois. Ela acabou virando a mentora intelectual do negócio, porque como ela era um pouco mais antiga do que a gente, ela tinha vivido bem a década de 60 e ela sabia bem como é que era isso. Porque era todo o espetáculo se girava em torno dos artistas da década de 60, do Iê, Iê, Iê e tal. E aí eu acabei achando, acabou havendo a necessidade de ter um personagem apresentador. E aí eu acabei criando o Silvio Silvestre, que seria uma mistura de vários apresentadores que eu conhecia. O Silvio Santos, logicamente, o Sim. J. Silvestre, que dá o nome para ele, né? Que era aquele que fazia o programa Esta é Sua Vida. Muita gente Esta não é a deve sua conhecer vida. aqui. Eu lembro Ele disso. que criou. Criou o primeiro programa de entrevista, não, de perguntas e respostas no Brasil. Foi o J. Silvestre. E aí eu juntei o nome do Silvio com o dele e virou Silvio Silvestre. E aí eu pensava também no Bolinha, no Nossa, Chacrinha, você é uma né? ícone. Isso tudo misturei ali. E uma pitadinha do professor Ludovico, que era um personagem da Disney, que eu via no programa da Disney também. Tinha umas Mas, coisas que eu até perdi um pouco, mas que o Silvio Silvestre olha faz, que é do só, professor Ludovico. o Sérgio Tarquínio está aqui falando que hoje o Sérgio Tarquínio ele foi seu parceiro durante anos. Sérgio E Tarquino é o culpado de muita coisa. Porque ele está depois, falando quando, aqui que ele não quando o sabia. Silvio Silvestre saiu para a carreira solo, Sérgio Tarquino foi o cara que muita gente não tem noção, mas tem um monte de coisa que eu faço que ele que ficava no meu ouvido assim, ó, canta essa assim, ó, faz essa assim, ó, agora fala isso. O Sérgio é outro cara que você olha ali, ele parece muito fechado e tal, mas ele tem um monte de ideia. E aí tem um monte de coisa que eu faço no show que foi ele que me bisurou no ouvido, entendeu? Maravilha. Mas Luiz Guilherme está com a gente também, Maria Cecília. Mas aí, Bolinha, J. Silvestre, Silvio Santos, Ludovico e mais um outro que você disse o nome. Agora é o seguinte, como é que Ah, consegue dosar tudo isso, Robson? Porque tem que ter uma habilidade muito grande para dosar é, isso. mas eu não tenho formação de ator, né?
Então eu já me atrapalhei um pouco com isso. Por exemplo, nesse espetáculo da Rádio Clube Ternurinha que teve no Daniels Bar, o espetáculo durou, parecia uma ópera, durou 3 horas e meia quando a gente juntou tudo no dia da apresentação. E aí, no meio do espetáculo, eu fazia o personagem do Eduardo Carneiro, aquele que cantava rock, que agora é sertanejo. Sim. Eu não lembro. Ele é o bom, é o bom, é o Bom, é bom. bom. Entendeu? Aí eu fazia ele, que era outra pegada. Eu criei para ele um cara todo gostosão, metido pra caramba. E eu ensaiei perfeitamente, ficou ótimo no ensaio. Só que como o Silvio Silvestre fez do início ao fim o espetáculo, quando eu tive que fazer o Eduardo Carneiro, eu me atrapalhei. O Silvio Silvestre começou a entrar no meio do Eduardo Carneiro. Então, assim, Já eu não estava tenho essa técnica. incorporado, né? Eu não tenho formação de ator, entendeu? Eu ainda me considero um ator amador. Tenho extrema dificuldade de decorar texto. Eu ainda me considero muito amador, apesar desse monte de experiência. Então, assim, o Silvio Silvestre, de vez em quando eu fujo dele, mas eu tento, né, manter a linha dele. Mas ele virou uma figura. Tem gente. Tinha uma época, Negrete, que tinha gente que acreditava que eu era aquela personalidade. Por Porque isso, muitas vezes acabava o espetáculo e eu ia nas mesas falar com as pessoas, eu continuava com o Silvio Silvestre. E às sim, eu vezes lembro ia disso. esvaziando o bar e eu continuava com o Silvio Silvestre. Teve gente que passou anos frequentando o Daniel's Bar achando que eu era aquela personagem. Exatamente. Por isso que eu tentei, né, no início da nossa conversa, né, trazer esse lado do Robson Luiz, esse processo de formação, porque o Silvio Silvestre é um negócio muito interessante, porque demanda um trabalho muito grande. Eu não sou ator, mas eu sou um observador. E a forma como você compõe esse personagem, e a forma, as tiradas que você tem, né? Ganha uma suíte de frente para o Park Plaza Motel, né? Umas coisas assim que você dizia na hora, que era um negócio sensacional. Era, não, é sensacional. É de uma riqueza fantástica, sabe? E a gente. Aí eu já acho. Aí, Negrete, tem umas coisas também que aí você talvez entenda um pouco. Quem é mais desligado disso talvez não entenda tanto. Eu tenho certeza que em alguns momentos não fui eu que tive aquela ideia. Ah, sim. Entendeu? Assim, tem horas que Entendi. saem coisas, tem horas que eu sinto que saem coisas brilhantes demais que eu não tive tempo de elaborar. Eu falo isso sem modéstia, até porque não é sobre mim que eu estou falando. Entendi. Eu tenho certeza disso, entendeu? Tem coisas que são brilhantes demais que eu não tive tempo de elaborar para falar aquilo e fazer aquilo naquela hora, entendeu? Então, assim, eu acho que tem umas companhias, né? Que eu acho que é esse pessoal que me dá essa sensação de alegria tão grande que eu tenho quando eu subo num palco, entendeu? Quando eu entro num teatro para ensaiar alguma coisa, eu sinto um negócio que é fora do normal. É fora do normal, eu não tenho como descrever para você. A primeira vez que eu entrei no teatro foi no Teatro Arcádia. Eu tinha 10 anos de idade, quando fui trabalhar naquela peça que a Luísa Santana, adolescente, estava fazendo. E aí eu entrei lá, eu não sabia nem onde era a caixa do teatro, estava tudo escuro, estava o pessoal ensaiando lá no teatro. Eu entrei me tropeçando, caindo, e o coração quase saindo pela boca, porque, sabe aquela coisa? Eu cheguei no lugar que eu tinha que estar. É um negócio muito louco isso. É Mas versatilidade, é talento, é, é e essas competência. companhias, entendeu? Eu sinto essas companhias. Tem dia que elas nem aparecem, aí me atrapalha muito também. A Luciane Ramos mandou-se uma série de corações para você aí, ó. Ah, que bom. Outra irmãzinha, Luciane. Zé Lourenço está aí também. Enfim. E aí, cara, é o seguinte: como é que é o Silvio Silvestre num piquete, numa manifestação? A gente tem 10 minutos, infelizmente. Silvio Silvestre em cima de um carro de som, numa manifestação de servidores públicos. Como é que é isso, meu irmão? Rapaz, antes de tudo, não posso esquecer que o nome Chocante é do Carval que criou. Também outro parceirão que de vez em quando me dá umas ideias que funcionam bem. Grande Dudu. É, é grande Dudu. E aí, eu fiz esse trabalho muito tempo no Daniels Bar e o Alberto Dias Mendes, que era uma figura lá do Sindicato dos Trabalhadores da UERJ, amigo aqui de Nova Iguaçu, da noite de Nova Iguaçu, veio e me chamou. Robson, você não quer fazer um negócio lá que a gente vai fazer na UERJ? A gente vai fazer um piquete
para uma greve que está tendo, a gente queria que você animasse a greve, que você fizesse esse teu show lá. Aí eu falei, cara, e assim, Negrete, hoje eu sou uma pessoa mais politizada, mas eu era muito fora do contexto e eu sempre tive muito medo de autoridade. Eu vivi a ditadura, cara. Você Sim, não, assim, eu tenho coisas para falar que as pessoas pensam que é brincadeira, né? Eu lembro nitidamente de eu com 6, 7, 8 anos, com os coleguinhas na rua, a gente brincando, falando besteira, e a gente falava, de vez em quando falava assim, olha, não pode falar isso aí do presidente, não, porque você pode ir preso ou você pode sumir. Eu não esqueço disso. Tá? Eu tinha entre 6 e 7, 8 anos e a gente tinha isso muito claro na cabeça, que você podia fazer qualquer brincadeira do mundo, até com Deus, mas você não podia fazer uma brincadeira de criança com o nome do presidente, por exemplo. é. Entendeu? Os anos de Então, chumbo, né, meu querido? Mas é aí você no trio elétrico, fazendo esse Ah, sim. E movimento. aí, rapaz, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de autoridade. Eu falei, cara, como é que eu vou participar de um piquete? Eu vou lá para a porta da UERJ. E aí, como é que vai ser isso? Eu vou começar a cantar e se começarem a polícia chegar e tirar todo mundo? Pois é, fui para lá, perdi a vergonha, porque funcionava assim, eu me apresentava um pouco para chamar a atenção e dali a pouco começavam as pessoas do movimento, do sindicato, a falar. Dali eu voltava, cantava de novo, fazia o meu show, dali eles voltavam e falavam. Só que depois de um tempo, meu amigo, porque isso durou anos, eu do intervalo já estava falando. Eu já estava levantando a causa ali, entendeu? Isso começou a acontecer. E aí, meu amigo, não ficou na UERJ. A gente fez na UERJ, teve manifestação na frente do Palácio Guanabara, a UERJ ficou acampada em 2000 lá, 2 semanas, a gente começou a ir quase que todo dia, teve festa junina no acampamento, teve festa de aniversário, o BOPE chegava, maior clima de tensão, chegava para dar uma pressão, né? A polícia militar ficava botando pressão pra gente. A gente não A gente, podia usar o banheiro do a palácio. gente que vai E à aí, manifestação sabe qual é o clima de é greve, né? A aquele gente climão. sabe. E a gente estava lá, eu e Sérgio Tarquino, quase todo dia. E aí, rapaz, tinha coisas hilárias. 5 horas da tarde, tava aquele climão lá, só que era o momento de hastear a bandeira. A guarda, os policiais se juntavam todos ali para cantar o hino e a gente também se juntava todo mundo, cantava o hino, hasteava a bandeira e voltava todos para os seus postos. Era, O César era, o era César está falando histórico que vocês aquilo. fizeram muitos piquetes depois. E o César está fazendo uma observação, o César Rai, que vai vir também aqui no Trocando Ideias, ele falou, eu estudava no Leopoldo, e um dia, quando a professora me perguntou, qual o nome do nosso presidente? Eu respondi, Ernesto Bujão de Gás. Foi suspenso. Não podia esperar atitude diferente do César Rai, né? Bom, a gente Pois tem é. 6 minutos, não tem jeito, eu não vou abrir outra live, Não não tem tem jeito, como. não tem jeito. E aí é o Deixa seguinte, eu só falar rapidamente. Já aí a gente foi, ó, Palácio Guanabara, Fórum do Rio de Janeiro, Largo da Carioca, até em trio elétrico na Presidente Vargas eu cantei, cara, em frente à Central. Foi um que delícia. negócio inesquecível. E aí hoje, né, essa bagagem toda, Silvio Silvestre, a Ópera Coral Brasileira, O Homem que Sabia de Menos, Retrauto, o FRJ, Escola de Belas Artes, cantor, professor, designer gráfico, cenógrafo. Hoje você está dentro de sala de aula e sai uma matéria, né, falando sobre o seu trabalho, a arte que incentiva os novos olhares. Fala um pouco disso, a gente tem 5 minutos. É um projeto, eu sou professor desde 2008, né, da rede estadual e municipal de Nova Iguaçu, e aí eu fiz um projeto ligado a essa questão da arquitetura, que chama A Partir de Casa. Esse projeto eu fiz em 2008, que era uma ideia de fazer de tratar de uma forma transdisciplinar. Para quem não conhece muito bem essa palavra, é você ligar todas as disciplinas, todas as matérias que tem na escola com aquele tema, né? E a ideia era trabalhar tudo a partir do conceito de casa e do conceito, a diferença entre o conceito de casa e de lar, né? O que seria casa, o que seria lar, né? Que para mim é muito claro que casa é uma construção e lar é um outro tipo de construção, né? É uma construção mais emocional e afetiva. E Exato. aí a ideia
primeiro questionar por que a gente vive na Baixada Fluminense, principalmente, nos lugares pobres, em casas tão desprovidas de poesia, entendeu? Isso não tem a ver com dinheiro, isso não tem a ver com não tem a ver com status social. Eu conheço pessoas que têm muito pouco dinheiro, que vivem em lugares no interior do Brasil, que têm casas lindas, né? E a gente tinha essas casas aqui numa época que não havia o medo, né? As casas tinham. Eu morava em Belfor Roxo quando eu era pequeno, morei em Nova Iguaçu, as casas tinham quintal, tinha jardim na frente, tinha. Isso tudo foi se perdendo porque a gente teve que levantar os muros por causa do medo, por causa Da violência, né? da violência e a gente acaba criando uma arquitetura covarde e muito feia, né? Desnecessariamente, porque o tijolo que levanta uma parede de uma casa bonita num lugar paradisíaco é o mesmo tijolo que levanta a parede de uma casa mais simples. É uma questão de Exato. você fazer um desenho mais bonitinho, de você botar uma planta na frente, de você deixar uma árvore crescer, entendeu? De você não fazer aquela emenda horrorosa de juntar o muro da frente com a sala, com o telhado e criar uma caverna que tem que acender a luz elétrica o dia inteiro porque a casa virou uma escuridão, entendeu? Humanizar essa questão, né, gente? Humanizar, né? Humanizar. Humanizar, exatamente. Mesmo que você tenha que ter um muro grande na frente, tem formas de você fazer isso que fique mais agradável, porque o espaço que a gente organiza à nossa volta, ele sai de dentro da gente. Então, a gente precisa, a beleza é necessária, entendeu? É necessária, mesmo sendo. Eu não esqueço nunca do Clodovil falando uma vez sobre elegância. Ele falava, tem gente que pensa que elegância é você ser rico e comprar uma roupa de Não. grife. Não, ele falava assim, eu já vi uma mulher de pescador que era a mulher mais elegante que eu já vi na minha vida. Quer dizer, isso não depende de dinheiro. Você está envolto à poesia, a coisa boa, não depende sempre de dinheiro, a não ser que você esteja realmente numa situação abaixo de qualquer condição, né? Mas se você tiver um mínimo, é possível você ter uma vida melhor. Chegamos no momento em que todo mundo vai falar: temos 2 minutos. Pois Preocupado é, em eu queria, desenvolver um eu trabalho queria de muito, acordo com os rapaz. parâmetros curriculares nacionais, o professor de arte Robson Lui, formado em cenografia pela Escola de Belas Artes, realizou o projeto a partir de casa com os alunos do sexto ano da Escola Municipal Amélia Rite Baroni, em Belfor Roxo. Você falou sobre esse trabalho. Meu irmão, a gente tem 1 minuto, eu não vou abrir outra, porque senão eu vou ser desonesto com os outros que participaram. Me fala de um Sim, sim, sonho. sim. Me fala de um sonho. Como? Um sonho. Rapaz, eu realizei tanto sonho na minha vida que eu, eu nem sei. Eu acho que é ter uma vida melhor, particular hoje, que é o que é o que a gente tem, né? Mas mesmo antes desse isolamento, eu já estava querendo isso, ter uma vida a dois boa pra caramba, não sei. Eu tenho Uma coisa que vontade te disso deixa muito também. triste. Hã? Uma coisa Muito que te deixa triste? muito triste. Viver essa situação surreal que a gente está vivendo. Eu juro a você, Negrete, que eu achava que em 2020, até extraterrestre, a gente já estaria tendo contato. Menos com essa situação que, para mim, é muito absurda. Arte. Arte é tudo, né? As pessoas não se dão conta que na hora que ela liga o rádio, na hora que ela veste uma roupa, ela está vestindo arte. É Meu tudo. irmão, muito obrigado. Eu gostaria de ficar com você Valeu, querida. mais uma Eu hora. também. Eu Foi também. maravilhoso. Negrete, eu sei que eu sou entrevistado, mas eu tenho que falar. Você é o cara que tem um repertório impagável. E você é uma das figuras que tem uma interpretação autêntica que poucas vezes eu vejo. É muito bom, cara. Eu nem vou citar os Vai pontos acabar, meu fracos Deus. que não interessa. Vamos citar